Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje, que é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, estamos entrando no ar com o nosso programa de número 967, eu acho que é 967, 968, errei na conta, errei por um. Nosso programa que hoje destaca, mais uma vez, a combativa greve dos companheiros metalúrgicos de Volta Redonda, da Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje, na calada da noite, no final de semana, foram surpreendidos com a demissão por parte dos tubarões, dos privatizadores, da direção da CSN, que recebeu a CSN de graça, de mãos beijadas, né, da cambada do PSDB, de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, toda aquela corja, né, neoliberal. E agora, depois de um lucro de cerca de 13 bilhões no ano passado, né, estão se recusando a atender às reivindicações dos trabalhadores. Bom, e diante da combativa greve, da decisão dos trabalhadores, muito acertada dos operários, de passarem por cima da paralisia do sindicato local, a direção da empresa tentou hoje demitir o comando de greve, né, os companheiros da comissão de negociação eleitos em assembleia. Nós vamos falar desse tema, é destaque no nosso programa, você fica por aí conosco, porque a coisa está fervendo lá e nós vamos pedir a sua contribuição. Hein? Você que está aí conosco, nós precisamos da sua ajuda para fortalecer essa luta, para fortalecer a luta metalúrgica, a luta dos trabalhadores da CSN. Bom, destaque na nossa pauta também uma comparação, uma analogia muito infeliz. Tem gente comparando Lula com Tancredo e tem a comparação do Alckmin com Sarney. Essa segunda a gente até pode, mas tem gente dizendo que é a mesma coisa a chapa Tancredo-Sarney em 1984, 85 e a chapa Lula-Alckmin agora em 2022. Nós vamos discutir esse tema, vamos ver se tem cabimento, se tem pé, se tem cabeça, né? Como diz o ditado popular, essa comparação entre Lula-Alckmin, Tancredo, Sarney. Bom, destaque na nossa pauta, como sempre, também a situação do conflito na Ucrânia, né? A luta defensiva, a guerra de libertação nacional levada adiante pela Rússia, e hoje nós vamos falar também dos resultados das eleições francesas. Lá na França, pelo menos por enquanto, né, a direita pró-imperialista, a direita imperialista francesa, conseguiu fazer o que gostaria de fazer no Brasil, né? Classificar para o segundo turno um candidato da direita imperialista e um candidato da extrema-direita, né, deixando a esquerda de fora do segundo turno das eleições. É o sonho de consumo da direita brasileira. Né? Nós vamos ver a comparação e ver como é que isso foi possível também diante da covardia, da brochada geral da esquerda, né, que capitula cada vez mais, infelizmente, diante da direita em todo o mundo. Bom, para comentar estas e outras notícias importantes, né, nós vamos falar também da mobilização dos indígenas, que amanhã podem receber aí a visita do ex-presidente Lula na sua mobilização lá em Brasília, para comentar essas e outras notícias. Está comigo aqui na tribuna virtual o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros aí que estão nos acompanhando ao vivo e os companheiros que nos assistirão aí posteriormente. Ok. Com a presença então do Tiago, eu mando também um abraço meu, do Tiago, de toda a produção aqui, para os companheiros que já nos assistem, e pedindo que sigam aí o bom exemplo do Revolução Popular do Brasil e o Pão com Ovo, que já chegaram por aqui, mandando aí superchat, contribuindo com a gente, né, aproveitando o nome, para a gente levar adiante a revolução, né, e para ter pão com ovo, não faltar pão com ovo aqui, né, na mesa do pessoal que trabalha na COTV, nós precisamos aí da sua contribuição, né, porque aqui é o canal do Pão com Ovo, né, é o canal que não tem luxo, que não tem propaganda capitalista de banqueiro,
de empresa que explora os trabalhadores e conta com a sua contribuição, né? Que você que pode contribuir com a gente aqui se tornando membro do canal, como Revolução Popular do Brasil, né? Membro bronze aqui do nosso canal e que contribui aqui, que participa conosco, né? E todo o pessoal que tem o nomezinho verde, como o próprio Pão com Ovo, Aurélio dos Santos, o Lino Alves, a companheira Estefânia Robustelli, a querida Clenilza Panato, lá de Santo André, também junto por aqui, o Murilo Farias do Couto, LC29, bom, e muito mais gente que tem por aqui, né, que é membro, que contribui regularmente com o nosso canal. E você pode contribuir também mandando aí o seu superchat, ou sua figurinha, o super sticker, e contribuir para ajudar a sustentar essa TV combativa, independente, revolucionária. Né? O Tuizinho Tosi dizendo que pão com ovo é uma delícia, e é mesmo, né? Bom, agradecer aqui, ó, a gente falou de contribuição, e o Marlon Silva dando o seu boa noite, dando um bom exemplo, mandando aí o superchat, boa noite ao companheiro Marlon também, LC29, chegando por aqui, mandando a sua contribuição. Bom, para todos vocês que nos acompanhem, né, compartilhe aí o link, espalhem o link adoidado nas redes sociais, pegue o link aí da Causa Operária TV, aqui do Resumo do Dia, mande no Twitter, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, né, mande para todo mundo, chame para assistir esse jornal independente, combativo, revolucionário da Causa Operária TV. Na nossa pauta, vamos começar segunda-feira, abrir a semana, para dar uma descontraída, tem 2 charges do companheiro J. Camelo, e você acompanha aí conosco o J destacando aí a campanha do Bolsonaro, né, fazendo o seu apelo. Preciso de mais 4 anos para terminar o serviço. Para quem acha que é pouco, né, mais de 660 mil mortes, destruição. É bom lembrar que o Bolsonaro não fez tudo isso sozinho, né? Teve aí muito apoio, foi eleito pela direita, num golpe, a fraude, que foi a eleição sem o Lula candidato, né? E contou aí com o apoio da direita, que, se não tiver outro jeito, vai apoiar de novo o Bolsonaro para seguir adiante, completar o serviço que o imperialismo deseja contra o povo brasileiro. Tem mais uma. A outra agora tá aí, ainda sobre o caso do MEC, né? Bom dia, deputado. O senhor teria 1 minuto para conhecer nosso tempo? Está aí o ministro na porta do MEC, né? Troco verbas por ouro, né? Satirizando, lembrando aí esses homens placas, né? Os aposentados, coitados, que são usados para ficar na rua aí dos grandes centros, das nossas capitais aí, oferecendo, vendendo ouro, né? Compro ouro. Aqui troco verbas por ouro, né? Lembrando aí as negociatas que iam sendo feitas aí no Ministério da Educação. Bom, mas por falar em educação, enquanto tem troca de verbas por ouro, tem negociata, para conseguir aí um trocado, né? Para conseguir aí aqui um valor que não repõe nem mesmo as perdas salariais, os professores estão tendo que ir à luta em todo o país, né? A mobilização, aí tem mobilização de professores em muitas cidades, vários estados em greve. Hoje a gente destaca aí a greve em Natal. Quem vai falar sobre ela para vocês é o companheiro Tiago. Vai lá, Tiago. Desculpa, companheiros. Os professores, né, do Rio Grande do Norte, né, da capital aí, Natal, eles, nessa segunda-feira, né, no dia de hoje, eles decidiram, né, manter a paralisação, né, que acontece desde o dia 28 de março, né, pelo aumento aí de 34,33%, né, para todos, não só para os professores, mas como para todos os profissionais da educação, né. Como o Toninho colocou, essa luta aí, ela tomou uma repercussão nacional, né? São vários estados aí do país, várias cidades aí que os professores estão mobilizados, né? Inclusive aqui em Araraquara teve uma mobilização também, né? Em algumas
regiões aí os professores já saíram vitoriosos, né? Mas o que chama atenção aqui é o fato, né, do judiciário, né? O senhor desembargador aí, deixa eu pegar o nome do cidadão aqui, Virgílio Macedo Júnior, né, determinou aí a suspensão da greve, né, e colocou aí sob pena de multa, né, de R$ 100 mil, ou seja, para liquidar com o movimento, né? Então isso aí demonstra, né, que o caminho, né, assim como boa parte da esquerda busca, né, empurrar os trabalhadores aí para essas fantasias, né, essas ilusões aí com o judiciário burguês, né? É importante destacar, né, que os trabalhadores não devem recorrer às instituições aí que defendem os interesses da burguesia, né? O governador do Rio Grande do Norte, né, o senhor perdão, o prefeito, né, Álvaro Dias, que é do PSDB, né, o partido original aí do Geraldo Alckmin, né, ele não só não quer dar o aumento, né, como enviou aí um PLC, né, o PLC de número 58, né, que busca aí transformar o piso salarial, né, dos professores aí em teto, ou seja, um ataque ainda mais profundo, né? Ele que teve aí um aumento, né? Ele que aprovou um aumento para ele mesmo de 60%, né? Ou seja, o salário dele saiu de R$ 20 mil para R$ 32 mil, propõe aí para os trabalhadores da educação um reajuste de 0%. Então, diante dessa política criminosa, né, os trabalhadores aí da educação decidiram encaminhar e que vão continuar a greve, né, que vão recorrer da decisão judicial, né, e que vão chamar a população para lutar, Toninho. Vão chamar aí os pais, né, as mães, os estudantes, né, toda a população a se juntar nessa luta, né, que vai mais ou menos na direção, né, do que a gente discutiu na conferência na nossa conferência sindical, né, que colocava aí qual era o objetivo, né, da educação, né, que era preciso aí uma educação para a luta de classes, ou seja, que envolvesse toda a população nessa luta, né, e 33% tem que ser só o começo, né, é só o início, é um reajuste imediato, mas os professores devem lutar aí por um salário digno, que a gente estimou que deve ser R$ 7 mil, né, junto com essa luta aí se somam outras lutas, né, como o fim do golpe de Estado, né, como o fora Bolsonaro e a candidatura do presidente Lula, né, por um governo dos trabalhadores. É isso, Toninho. Ok. Lembrando aí que os professores, né, deram aí a largada das lutas nesse ano, né, já são aí dezenas, talvez até centenas de greves, além das redes estaduais, em várias redes municipais. Ainda tem muito prefeito picareta, né, e governador malandro, golpista, se recusando aí a reajustar o piso salarial dos professores, né, que deveria ser reajustado lá em 1º de janeiro, em 33,24%. Tem golpe por todos os lados. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo tucano, agora que estava sob o comando do Dória, agora do Rodrigo Garcia, está pagando aí o reajuste na forma de abono, para não incorporar o salário, né, aplicando o golpe como semelhante a esse que o Tiago descreveu. É preciso uma mobilização, né, em todo o país, né, e seria, obviamente, a situação ela reflete a falta de uma centralização, a falta de uma unidade, né, de um movimento nacional que deveria ser garantido pelos sindicatos, pelos grandes sindicatos e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Pessoal que gosta de fazer muito discurso, mas na hora H de agir para centralizar, para unificar os trabalhadores de todo o país, infelizmente, não há uma verdadeira iniciativa nesse sentido. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta. Agradecer aqui
a LC 29, que mandou aí a sua figurinha simpática, contribuindo conosco. O pão com ovo, né, foi elogiado aqui, o pessoal disse que pão com ovo era saboroso, e mandou mais uma contribuição. Muito bem, né? Nós ficamos satisfeitos aí, e com isso a gente garante o pão com ovo aqui do pessoal que trabalha na Causa Operária TV, do pessoal da nossa equipe de produção. Tem que pagar, a gente tem que pagar as contas, né, garantir aí a luz, a internet, né, uma série de custos importantes, né, e esse canal depende aí da sua contribuição. Bom, na nossa pauta vamos destacar agora um breve balanço dos atos do dia 9 de abril, no último sábado, né? O movimento Fora Bolsonaro convocou aí mobilizações sobre o lema Bolsonaro nunca mais, né? Bom, o próprio lema já, como a gente destacou aí e procurou criticar, reflete uma política que não tem a ver, né, com a política que deu origem aí ao movimento Fora Bolsonaro, um movimento de luta para derrubar o governo, para colocar para fora o Bolsonaro, né? E que correspondia e continua correspondendo a uma necessidade da imensa maioria do povo brasileiro, que está vivendo aí sobre uma situação de fome, desemprego, inflação em disparada, né? Nós tivemos aí mais de 660 mil mortos na pandemia, e embora o Bolsonaro, né, não seja o único responsável por essa situação, né, ele tem muitos aliados e parceiros da direita nessa empreitada, sem dúvida nenhuma, né, a luta para derrubar, para colocar para fora Bolsonaro é uma luta importante. Mas, bom, os atos de sábado, primeiro que foram poucos, né, nós vamos mostrando aí, enquanto a gente fala, algumas imagens, né, principalmente do Bloco Vermelho, né, da participação combativa, né, no ato, que é um aspecto positivo, né, da manifestação, foi a presença, né, da bancada da delegação do PCO, de companheiros dos coletivos do PT, que foram para a rua, né, não com o espírito que foi chamado aí, muita gente da coordenação do ato chamou o ato para fazer campanha eleitoral, né, e Bolsonaro nunca mais, como era o eixo dos atos, né, como eles convocavam, é um eixo de colocar que o único problema do mundo é o Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro nunca mais, mas quem sabe possa ser o Eduardo Leite, a Simone Tebet, né? No ano passado, eles tentaram até enfiar no movimento Dória, quando tentaram trazer o PSDB para dentro do movimento. E vamos lembrar, o MBL, essa cambada, essa corja direitista, né? Tinha gente da coordenação, e eles, inclusive, de certa maneira, colocaram o movimento em recesso, né, vários meses sem manifestações, só se manifestando aí nos dias, nas datas oficiais do movimento, 20 de novembro, 8 de março, o que obviamente não corresponde a essa necessidade de luta do movimento. Bom, nesse sentido, com esse recesso e com essa política super meia-boca, né, de tentar uma frente aí com setores, isso aí é a repetição da política do ele não, né, que não é uma política combativa, mas é uma política seguinte: no lugar do Bolsonaro pode ser qualquer um, né? Até um diabo pior do que o Bolsonaro, né? Como um neoliberal da direita, né? Um golpista, né? Um inimigo dos trabalhadores, um defensor das privatizações, que é o que pensa, né? Por exemplo, a terceira via, e muitos setores que querem até tirar o Bolsonaro, desde que seja para colocar, né, um político que eles considerem de maior confiança, mais equilibrado, que seja mais competente para ferrar com a vida do povo do que o próprio Bolsonaro. Bom, pois bem, mas nós tivemos um contraponto, né? A presença aí os atos, em geral, foram atos pequenos, né? Nada comparados aos grandes atos que nós fizemos no ano passado. Em alguma medida, ainda que pequena, mostrou uma tendência, uma disposição de mobilização que se manifestava principalmente numa compreensão muito grande de muita gente, do movimento de moradia, dos trabalhadores em geral, de que fora Bolsonaro agora, né, tem que ter um outro caráter. É a luta por Lula presidente, né? E o povo gritava, né, apesar da direção evitar, nos caminhões de som não se falava, a não ser num outro discurso de político que queria fazer demagogia, quando via que não ia receber aplauso, falava do Lula, né, para ver se ficava bem na foto,
né? Porque não é o pessoal que não é o pessoal que apoia o Lula, é o pessoal que se apoia no Lula. O Lula virou uma bengala, né? Onde todo mundo quer se apoiar, né? Esse bando de políticos aí debilitados, né? Sem apoio popular, buscam se apoiar no Lula. Bom, e era visível que o pessoal queria mais, né? Queria um ato mais combativo, mais claramente a favor do Lula, né? Por isso a nossa política encontrava muito apoio. É preciso superar, né? Tem que fazer um balanço crítico dessa sabotagem, até porque vem aí o 1º de maio, né? E o 1º de maio, ao invés de ser um dia de congraçamento, né? Com esses setores que não querem lutar, com os setores que querem fazer frente com a burguesia, né? Com os setores que querem dar as mãos para os golpistas, tem que ser verdadeiramente um dia de luta, né? Como corresponde ao Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Bom, vou passar para o Tiago agora para ele falar de uma mobilização que está acontecendo, né? Que aconteceu aí ao longo da semana passada e segue acontecendo em Brasília, dos indígenas. E, bom, os indígenas estão protestando porque a política que vem sendo adotada no governo atual, né, com apoio da direita, torna a situação dos indígenas ainda mais dramática. Com você, Tiago. É isso aí, Toninho. Bom, a gente na semana passada, né, a gente anunciou aqui, né, que os indígenas aí estão fazendo uma atividade importante em Brasília, né, que é o acampamento Terra Livre, né, a 18ª edição aí dessa atividade, né, onde se discute aí uma política de interesse aí dos povos indígenas, né, e nessa atividade, né, espera-se aí, a gente anunciou que espera-se que milhares de pessoas, né, participem, né, o Toninho já falou hoje no início do programa que muito possivelmente amanhã o acampamento deve contar, né, com a presença do Lula, né, nas atividades aí, né, e a gente vai trazer aqui, né, o relato aqui, né, de uma mobilização que aconteceu hoje, né, em Brasília, contra o PL 191. Né? O PL 191, ele busca aí abrir as pernas, literalmente, né, para o agronegócio, para as grandes mineradoras, né, para quem quer explorar petróleo, enfim, né, para todo tipo de atividade econômica, né, mas sem a participação dos indígenas. Ou seja, o que eles querem entregar essas terras, né, que são de direito desses povos, né, para exploração aí, para a burguesia, né, obter cada vez mais lucros aí, né, expropriando aí o direito de todos esses povos, né, explorando aí essas terras e sabe lá onde, né, esses povos serão atirados, né? Então, como a gente já tinha colocado, né, é muito importante assim como a gente discutiu na plenária do Bloco Vermelho ano passado, né, que se tira um programa real de luta para o povo indígena, né, que não se faça atividades aí, né, que não tem objetivo nenhum, né, que fiquem aí nessas pautas identitárias que não tem valor real nenhum, né, preciso integrar os povos indígenas na luta geral, né, colocar suas pautas dentro de um programa geral de luta, né, do povo brasileiro contra o governo Bolsonaro, contra o golpe de Estado, né, então muito importante aí organizar, né, os indígenas aí por suas pautas, né, por suas reivindicações concretas, né, nada de perdão, gente, nada dessa política da esquerda aí de fazer ciranda, né, de ficar fazendo aí atos que não trazem reivindicação nenhuma, né, que não resultam em nada. É preciso organizar uma luta verdadeira aí, né, pelo direito dos povos indígenas explorarem suas terras, mas não só explorar, ter as condições de explorar, né, ser financiado, garantir as suas condições de vida, né, e garantir, né, que essas terras elas se tornem produtivas, né, e que
alavanque aí, né, o desenvolvimento, né, desses povos aí que são povos extremamente atrasados, né, pobres e tudo mais, que são vítimas aí de todos esses criminosos do agronegócio, das mineradoras, enfim, da burguesia em geral. Tá mudo, Toninho. Eu voltei, mas no silêncio. Então, voltando por aqui para entrar num tema central aqui do nosso programa, né, e uma questão muito importante da luta dos trabalhadores nesse momento, que é a greve, a combativa greve dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional, da usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, que desde a semana passada paralisaram aí as suas atividades, começando pelos companheiros montadores de andaime, o pessoal da manutenção, e a mobilização que foi se ampliando para vários setores. Nós destacamos aqui que na sexta-feira o sindicato procurou aplicar um golpe tradicional, né? Sempre que há uma reivindicação importante dos trabalhadores, há uma discussão sobre o acordo coletivo da categoria, o sindicato monta uma fraude, né, de eleição, né? Desde a privatização, o sindicato está aí controlado pela direita, né, através da força sindical, e o sindicato sempre monta uma eleição onde sempre o resultado quase sempre o resultado é a favor da empresa, né? A proposta da empresa acaba sendo aprovada. Na sexta-feira nós tivemos uma situação diferente, nós mostramos aqui, né? Olha só que beleza aí, o resultado, mais de 6 mil trabalhadores compareceram e exigiram que a votação fosse feita ali, sob os olhos dos trabalhadores, né? Os primeiros operários acertadamente se recusaram a votar, mas eles arrancaram na marra, né, do sindicato aí a garantia de que a votação ia ser feita na praça e conferido na frente deles. Eles não deixaram que o pessoal do sindicato levasse o voto para conferir em outro lugar. Aí vocês sabem como acontece, né? Inexplicavelmente, o voto muda no caminho, né? Bom, a votação foi aí, mais de 6.085 trabalhadores votaram, e 6.040, 99,3%, votaram contra a proposta miserável da empresa de 8,1% de reajuste, contra 30% reivindicado pelos operários. 25% é a inflação dos 2 últimos anos, inflação acumulada, e apenas 5% de reajuste anual. Isso quando a CSN teve mais de 13 bilhões, cerca de 13 bilhões de lucro apenas no ano passado. Bom, aí nós temos um vídeo aí que nós vamos mostrar agora, porque aconteceu... Bom, nessa assembleia, os operários, além de rejeitarem a proposta da empresa, elegeram uma comissão para negociar em nome dos trabalhadores, aprovaram, né, com milhares de operários levantando os braços, votando como tem que ser, votação aberta, porque essa coisa de votar em urna é coisa de sindicato pelego, né, para não deixar o trabalhador se manifestar, né? Os trabalhadores se manifestaram, votaram a pauta e elegeram a comissão. E aí, no final de semana, né, a CSN, derrotada aí, junto com o sindicato, a direção do sindicato, nessa votação, resolveu ir para uma política de repressão, né, demitindo aí vários companheiros, lideranças, ativistas do movimento, entre eles os membros da comissão de negociação. Tem um vídeo aí gravado na manhã de hoje dos companheiros da comissão de negociação, que nós vamos ouvir aí a declaração deles sobre esse verdadeiro golpe, né, esse crime cometido aí pela direção da CSN. Bom dia, trabalhadores! Estamos aqui de frente com a praça onde os 3 trabalhadores foram mortos para edificar nossa força com vocês. Vamos acabar de mandar embora praticamente a comissão e aquele estado de frente, mas eu convido toda a sociedade a apoiar essa causa e falo aos trabalhadores lá dentro, continua, não trabalhe com a emoção, pega a força lá dentro, aqui a gente não vai parar. Eles pensaram que vai oprimir a gente.
Eles pensaram que a gente ia parar e ia para nossas casas, mas agora conseguiu mais uma comissão de fora, para apoiar de fora o trabalhador que está aí dentro. A gente não vai parar. Como Deus está nesta causa, um de nós conseguiu passar e está aí dentro para passar mais informação para vocês. Mas eu chamo todos para apoiar esta causa, porque a gente não está com causa política, a gente não está com causa religiosa, a gente está com causa trabalhista aqui. E CSN tentou calar a boca mais uma vez do trabalhador, mas ele pensou que a gente ia ficar calado, pensou que a gente ia fazer muvuca, pensou que ia trazer vocês aqui para fora para fazer uma algazarra, mas agora eu peço com a colaboração de todos, continue na paz aí dentro, mas continue chamando o povo para essa paralisação, que eles estão apavorados. O que eles fizeram hoje é sinônimo que estão apavorados que a gente está fazendo. Eles não estão sabendo mais. E olha que interessante, o sindicato veio hoje falando de demissão e o pessoal foi demitido. O que aconteceu? O que aconteceu? Não vou acusar ninguém, mas vocês ficam no seu pensamento. Eu estou mostrando cada trabalhador aqui porque não tem apoio. Tem apoio da oposição, mas a oposição não está de frente. Quem está de frente é o trabalhador. E a gente aqui sendo mandado embora e vocês continuando aí, vai ser um tapa na cara deles, mostrando que é o trabalhador que está fazendo isso. Não tem nada a ver com a oposição. E não é greve, gente, é paralisação. Agradeço a todos, continue com isso daí, que a gente está ficando forte. Eles pensaram que enfraqueceu, mas a gente está ficando forte e a luta continua. Vocês viram aí a declaração de um dos companheiros da comissão, companheiros, inclusive, que a gente já mostrou aqui outras imagens, outros vídeos, né, feitos diretamente com companheiros nossos que estão participando lá da greve, né, dentro e fora da usina, e são companheiros inexperientes, né, não é? São companheiros que estão surgindo aí um novo ativismo, uma liderança, gente com seus pensamentos, suas confusões, mas que expressam, né, justamente essa revolta dos trabalhadores contra a situação. Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que, obviamente, a medida está correta, os companheiros, quando dizem que se trata de um desespero da empresa, né? A empresa está jogando uma cartada porque sentiu o baque, sentiu o golpe, sentiu a derrota, né, dos 99,3%, mais de 6 mil operários que participaram da votação. Sentiu também que os trabalhadores não se deixaram iludir aí pela política da empresa, né? Não se deixaram levar aí pela conversa fiada do sindicato, né? De que não podia fazer greve assim, dessa maneira, e até mesmo tentando levar os trabalhadores a aceitarem a proposta miserável da CSN, que está com os burros, aí as burras cheias de dinheiro. Bom, segundo lugar, né, eu queria destacar, nós publicamos aí um boletim que estamos divulgando já, né, nas redes sociais, e amanhã nós vamos estar panfletando aí na greve, os companheiros da luta metalúrgica, né, deixando claro que é preciso, né, mostra para a gente de novo o boletim aí, produção, daqui a pouco a gente fala, nós vamos pedir a contribuição de todos vocês. É preciso ampliar a greve. É greve, não é? Essa conversa fiada de palavras, é paralisar, é greve. Greve, paralisação total, né? E tem que colocar na pauta de reivindicação, né, a partir de agora, a reintegração de todos os demitidos, né? Que o movimento não acabe, né? Não podemos deixar os companheiros que foram atingidos pelas demissões, né, sem o apoio, né, de todos os trabalhadores, né, de todos os operários metalúrgicos e todos aqueles que apoiam essa luta. Então, tem que ser greve, tem que parar tudo até a vitória, né? Porque se a CSN radicalizou com esse ataque, é preciso que os trabalhadores da CSN sabem muito bem o que precisa fazer. Tem que colocar a CSN contra a parede, né? Tem que fazer o que for necessário, né? Fortalecer os comandos de greve no interior da fábrica, não aceitar os golpes do sindicato. Qualquer votação tem que ser feita de maneira pública, né, em assembleia, reunindo os milhares de trabalhadores da CSN. Nada de negociação secreta, não aceitar nenhuma negociação sem a participação dos representantes dos trabalhadores, né? Então é preciso seguir nessa mobilização, é preciso, mais do que nunca, a unidade dos trabalhadores, né, que
cantavam aí na Assembleia o grito de guerra, né? Peão unido jamais será vencido, né? E aquele vídeo que foi mostrado aqui agora há pouco, não sei se vocês tinham aí o áudio, vou voltar, bota o áudio para a gente, produção. Reintegração já! Reintegração já! Reintegração já! Reintegração já! Beleza. Os operários dentro da fábrica, reunidos hoje, já depois da demissão anunciada pela CSN, que impediu, né, que a comissão entrasse na empresa, mas os operários se reuniram e gritaram: reintegração já! Essa tem que ser o coro, né, tem que ser a palavra de ordem dos trabalhadores. Bom, e eu queria agora, preste atenção aí, porque você pode participar dessa luta. Você que está nos assistindo, né, e a sua participação ela é muito importante, né? Para os companheiros, para produzirem os boletins Luta Metalúrgica, né, que expressam as posições da corrente sindical Causa Operária, né, dos companheiros metalúrgicos da corrente, nós precisamos aí da sua ajuda, né, para ampliar. Aí, nós estamos produzindo aí mais de 5 mil boletins em cada um, 5, 10 mil boletins, né, para distribuir na empresa, né, e nós precisamos, né, os operários estão numa situação difícil ainda, precisam conquistar aí essa reposição, né, como vários companheiros têm destacado, é uma situação de salário de fome, de miséria, né, de superexploração. Então, nós estamos pedindo a sua contribuição. Você que é trabalhador metalúrgico, trabalhador bancário, professor, né, você que está acompanhando aí o nosso programa, estamos pedindo a sua contribuição. Você pode mandar um Pix para esse número que aparece aí na tela. E se você quiser mandar o Pix e mandar uma mensagem para a gente, tem o número do WhatsApp, tá certo? Do companheiro da nossa coordenação lá em Volta Redonda, para a gente, inclusive, reproduzir. Se você mandar uma mensagem aí, como trabalhador de outra categoria, como trabalhador metalúrgico, vamos colocar, inclusive, no boletim, tá certo? E mandamos o boletim para você também, né? Você manda a mensagem aí, manda o seu contato, né, que a gente depois manda para você aí no seu WhatsApp, como você quiser, a gente manda aí o boletim para você. Então, contribua, né? Nós precisamos muito da sua contribuição, né? Os operários, os companheiros da luta metalúrgica. Essa greve é uma greve muito importante, porque ela está se insurgindo, não só contra a situação de miséria, de arroxo salarial, no momento de disparada da inflação, né? Mas ela se insurge também contra a política dos pelegos que estão à frente do sindicato, né, que tentam bloquear a mobilização. E tem gente defendendo unidade com esses pelegos. Unidade para quê? Com essa cambada de traidores, de gente que está do lado dos patrões, né? Esse pessoal tem que ser tratado como vem sendo tratado aí pelos metalúrgicos de Volta Redonda, né? Aí na ponta do chicote, né? Sob intensa desconfiança, né? E o que tem que prevalecer é a unidade dos trabalhadores, não permitir as demissões. Por último, eu queria destacar aqui que o Ministério Público do Trabalho, né, lá de Volta Redonda, publicou à tarde aí uma recomendação pela reintegração dos empregados demitidos na segunda-feira. Eu queria destacar que, em geral, essas recomendações do Ministério Público do Trabalho só servem quando é para mandar multar as greves, né? O Ministério Público do Trabalho recomenda isso e aquilo. Nós não devemos cair, né? Não vai ser com conversa de procurador do Ministério Público. É uma manifestação, obviamente, contra o absurdo, né? Do caráter gritante, ditatorial da CSN, né? Contra os trabalhadores, mas a maneira de arrancar, né? De conquistar a reintegração dos companheiros é através da greve, da unidade dos trabalhadores, de não arredar pé em nada das reivindicações, né, que são justas, o pagamento dos 30%, né, de reposição, o PPR de R$10 mil, que é apenas, se somar todos os operários da CSN, é 25% apenas do lucro, tá certo? Que a empresa anunciou, né? Anunciou, porque o lucro da empresa a gente não sabe, a gente não, né? Aqui é o que ela divulga lá, coisa da ordem de 13 bilhões no ano passado, né? Tudo às custas da superexploração dos operários metalúrgicos da CSN.
e é a volta do plano de saúde, né, que foi roubado aí pela empresa e está deixando os trabalhadores numa situação muito difícil, né, sem atendimento, devido atendimento médico para si mesmo e para suas famílias. Então, todo o apoio aí, mais uma vez, à luta dos companheiros metalúrgicos da CSN, e a gente reitera aí o pedido para que você contribua. Faça aí o seu Pix, mande a sua contribuição, mande a sua mensagem, né? Ajude aí, vamos aumentar, né? Vamos ajudar aí a luta metalúrgica a não só tirar boletim, a tirar cartazes, né? A transformar essa luta de Volta Redonda num exemplo para a classe operária em todo o país, né? Porque esse é o caminho, é sair às ruas, né? É parar as fábricas, é unir os trabalhadores. Vai ser dessa maneira que nós vamos arrancar não só as reivindicações imediatas, mas é o caminho para derrotar a direita, para derrotar o golpe, né, e abrir uma perspectiva política na situação em favor dos interesses dos trabalhadores. Bom, nós vamos em frente, porque, por falar em perspectiva política, né, a burguesia está procurando aí, preparar o caminho, o terreno para os seus interesses. E aí, né, um velho conhecido e odiado do povo brasileiro entrou novamente em cena para defender a terceira via. Se vocês querem saber de quem que nós estamos falando, ouça aí o Tiago, que ele vai contar para vocês. É isso, Torinho. Então, né, o padrinho da terceira via seria quem? O vampiro Michel Temer. Né, o Michel Temer, né, como a gente sabe, né, o governo Michel Temer resultou do golpe de Estado contra Dilma, né, que acabou aí atacando, né, os direitos dos trabalhadores, né? Ele foi responsável pela destruição da CLT, né? Abriu o caminho aí para a destruição da economia nacional, né? Para a entrega aí das estatais, né? Colocou aí nos ministérios aqueles que tinham perdido a eleição, né? Que eram os políticos do PSDB, né? E o Temer agora, ele defende aí que a candidatura da Tebet, né, da Simone Tebet, tem que ser mantida até o final, né? Surgiu uma polêmica, né, de que o Renan Calheiros defenderia uma aliança com o PT, né, que é algo que nós não devemos aceitar de forma alguma, né? A gente não duvida da capacidade do PT fazer esse tipo de coisa, né, tendo em vista aí que o Lula anunciou o Alckmin como vice, né? Mas é algo que a gente não pode aceitar jamais. Então, nessa polêmica, o Renan Calheiros defenderia que o MDB fizesse aliança com o PT, né? E o Temer, por outro lado, defendesse aí que a Simone Tebet mantesse a candidatura até o fim, né? É importante também destacar que busca-se aí, né, uma aliança entre o PSDB, o MDB, né, o partido União Brasil, né, que é uma fusão do PSL com o DEM, né, o partido aí da ditadura, né, que então sonda-se essa aliança, né, que seria a Tebet seria aí especula-se, né, que ela seria vice da terceira via, que possivelmente, né, que dentro o mais aceito aí, né, desses partidos foi o Eduardo Leite, né, que aí existe uma outra briga que é com o Dória, que busca aí manter a sua candidatura. E outro que também está nesse pé seria o Sérgio Moro, que também falou que mantém a sua candidatura. Então, enquanto o PT, né, mete o pé pelas mãos aí, os golpistas, né, que são os golpistas aí de 2016, preparam aí uma alternativa, né, uma terceira via, que receberia apoio total da burguesia, né? No caso dessa terceira via também não prosperar, a burguesia apoiaria o próprio Bolsonaro, que vem crescendo aí nas pesquisas, né? E já leva aí a eleição
para o segundo turno, né, Toninho? Ok, está aí as articulações da direita golpista, né? E a especulação, na realidade, os partidos anunciaram aí que até maio vão chegar a um acordo sobre a composição da chapa, né? E o Temer está vindo à tona porque o MDB, na realidade, tem uma disputa para quem vai encabeçar a chapa. Não dá para saber ainda se a chapa Simone Tebet e Eduardo Leite, ou se Eduardo Leite e Simone Tebet. Né? Isso aí vai depender, eles estão testando aí para ver qual é a candidatura, né, com ingredientes aí para uma campanha que vai estar amparada em muito dinheiro, né, na imprensa golpista, nas falsificações aí costumeiras que nós temos na eleição. Bom, e no meio disso tudo, uma coisa que ajuda bastante, né, é a posição de determinados setores que dizem apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, mas adotam uma posição que semeia confusão, né, e serve, de fato, à política da terceira via. Por exemplo, né, nos últimos dias, vem aí crescendo uma campanha de determinados setores, é o caso da jornalista e comentarista do 247, a Tereza Cruvinel, que vem comparando a chapa do Lula, né, com a chapa Tancredo Sarney. Olha só, essas duas preciosidades da direita brasileira, né, que em 1984 foram eleitos pelo Colégio Eleitoral, 1985, né, foram eleitos em 84 pelo Colégio Eleitoral, né, num golpe contra o povo brasileiro. Veja a comparação esdrúxula. Dois expoentes da direita, né, o Sarney, nada mais, nada menos que era o presidente do partido da ditadura, o PDS, né, ex-Arena, se elegeu e fez carreira política pela Arena, o partido da ditadura militar. Foi durante vários anos o presidente do partido da ditadura militar, né, e acabou de vice na chapa do Tancredo Neves, que era um político de confiança no último, né, da direita, da burguesia imperialista e dos próprios militares, né, já desde a época do governo João Goulart, né, ele perfilava aí como um elemento de confiança da direita no interior desse governo. Se transformou, foi governador de Minas, e Sarney e Tancredo, né, junto com o MDB, estiveram na linha de frente para derrotar a mobilização das diretas já, do golpe, né? Operaram um golpe que era transformar um movimento de luta, né, a favor das eleições democráticas numa manobra para apoiar a direita no colégio eleitoral. Golpe que um monte de gente da esquerda na época, né, nem precisaria dizer, mas é lógico, o PCdoB, né, sempre defensor da frente com a burguesia, apoiou, né? Um setor minoritário do PT acabou apoiando também e foi votar no Tancredo e no Sarney lá no colégio eleitoral, né, em eleições fraudulentas, né, em eleições que não era eleição de verdade, era eleição indireta, né? Bom, isso aí resultou, né, inclusive com a morte do Tancredo, na posse do vice. A comparação é infeliz até nesse sentido, né? Porque o comandante da chapa era o Tancredo, um político conciliador, elemento de confiança da ditadura militar. Hoje o cabeça de chapa é o Lula, né? Um homem que surgiu na política como líder das greves do ABC contra a ditadura, que proibia fazer greve, né? Ditadura que o Tancredo e o Sarney eram assim com a ditadura, né? Eram elementos de confiança da ditadura, políticos da burguesia que apoiavam, de fato, a ditadura militar. Bom, então a comparação é a comparação que o Lula seria o Tancredo, um homem de confiança da direita, né? Imagine, né? E que o Sarney, o vice, bom, nesse caso a gente pode até dizer que a comparação com o Alckmin não é. O Lula, é bom lembrar, o Lula teve preso, né, 580 dias pelo golpe militar. Bom, o Geraldo Alckmin, a gente pode até dizer que a comparação não é de tudo ruim com o Sarney, né? Só não cabe bem, mas o Geraldo está aí, ó. O Geraldo comemorando a prisão do Lula, né, no momento que o Lula foi preso, né, Geraldo Alckmin postando, elogiando
o TRF da 4ª Região, né, que no golpe impediu que o Lula fosse colocado em liberdade. Né? Ele está aí tecendo elogios, dizendo que o Brasil precisava de ordem e segurança jurídica, ou seja, do Lula preso. Né? Se essa aí não está boa para vocês, né, veja a próxima postagem feita pelo Geraldo no site do PSDB. Decisão de manter Lula preso devolve a tranquilidade ao país. Né? Então, a comparação, se for por uma questão de ter uma política direitista, capacho do imperialismo, inimigo do povo, o Geraldo está ali assim, com o Tancredo e com o Sarney. Né? Mas a comparação de dizer que a chapa do Lula é a mesma chapa do Tancredo e do Sarney é coisa de gente que ou não tem conhecimento da história, né? Não viu o que foi depois do governo. O governo Sarney foi um governo de manutenção, né, de toda a estrutura da ditadura militar, né? Foi o governo de manter o arroxo salarial, a expropriação dos trabalhadores, inflação de 72% no mês. Vocês já imaginaram? Quem não viveu essa época, 72%, um roubo danado dos trabalhadores. Né? Então dá para dizer que o Geraldo Alckmin, ex-aliado aí do Aécio Neves, né, presidente do partido, né, agora, dizer que isso aí é a mesma coisa, então, obviamente, o Lula seria um candidato que não mereceria o apoio dos trabalhadores se fosse a mesma coisa. Mas, obviamente, não é a mesma coisa. Né? E a tentativa de fazer disso a mesma coisa, de transformar o Lula num candidato da direita, né, é uma manipulação tremenda. Lula é o candidato dos trabalhadores, né, é o candidato que representa a luta contra o golpe, que representa a revolta dos trabalhadores, justamente contra políticos como o Alckmin, que não é nosso companheiro, né? Que não é companheiro de nenhum trabalhador. Aliás, ele não deve ser companheiro de absolutamente ninguém, né? Porque é o típico político burguês pronto para dar o golpe e esfaquear, inclusive, os seus aliados. Né? É capaz de sair do PSDB, de onde ele foi chutado, na realidade, pelo Dória, né? É o picolé de chuchu, é o repressor da greve dos professores, né? É o destruidor do ensino público, da saúde, né? Das privatizações em São Paulo. Né? Então, esse elemento até poderia ser comparado aí com o Tancredo e com o Sarney, como um verdadeiro político, né? Um político burguês, inimigo do povo, inimigo das suas reivindicações, mas que é capaz de fazer de tudo, né, para defender os seus próprios interesses enquanto político e os setores da burguesia que ele representa. Né, e que está aí na chapa com Lula, não para defender os interesses que o Lula representa diante do povo, né, não para ser contra as privatizações que ele defende, não para ser a favor do ensino público que ele ajudou a destruir em São Paulo, no estado mais rico do país, né, não para apoiar a luta dos trabalhadores, que ele é totalmente contra. Né, ele é o cara da polícia dando porrada, tiro e bomba nos grevistas, nos sem-teto, nos sem-terra, né, mas está aí para cumprir o papel de um sabotador. Nesse sentido, tem semelhança, né, porque Tancredo e Sarney foram dois sabotadores de um movimento de luta dos trabalhadores que, em um determinado momento, foi a campanha das diretas. Então, vamos deixar claro, não é porque o Lula escolheu um candidato direitista, reacionário, confuso não, um político burguês decadente, como era o Tancredo e Sarney, né, que era um político que estava em crise, rejeitado pela população, que nós vamos endossar isso daí. Né? Como em 89, a gente dizia que Lula tudo bem, mas um vice burguês, um latifundiário, um elemento que veio do PSDB, como era o caso do Zé Paulo Bisol, não. E a história mostrou que nós estávamos corretos. Na eleição seguinte, o Bisol acabou sendo retirado da chapa do Lula, né, porque tinha denúncias de trabalho escravo nas suas propriedades. Né? E a gente sabe que a burguesia, inclusive, não vai medir esforços para, se for o caso, né, denunciar o próprio Alckmin, elemento que teve metido aí nos escândalos de desvio de dinheiro da merenda, né? Obras superfaturadas, aí, pedágio mais caro do país, né? E tantos esquemas podres, né, do PSDB contra os trabalhadores. Privatização, porrada nos trabalhadores,
destruição de tudo que é público no estado de São Paulo. Esse elemento, obviamente, não é companheiro nem meu, nem de você que nos assiste e de nenhum trabalhador. Mas vamos em frente, né? E nada de confusão, porque daí usar o Alckmin para dizer que o Lula, né, a chapa do Lula, né, que o Lula é a mesma coisa que o Tancredo, aí é forçar demais a barra. Bom, vamos entrar na nossa pauta internacional. Eu daqui a pouco reitero o pedido para vocês aí contribuírem, mandarem o seu Pix, né, contribuírem com a gente aí com a luta metalúrgica, né, com o apoio, a mobilização em favor da vitória da greve dos operários da CSN. Né? Então, você que não anotou aí, daqui a pouquinho a produção bota de novo a imagem na tela para você contribuir. E agora nós vamos para aquela pauta final. Tá aí, ó. Se você não anotou, anote agora, não vai depois. Né? Você pode voltar no vídeo para ver, né, o número do Pix e o número do WhatsApp para mandar sua mensagem de apoio diretamente para os operários lá da CSN. Bom, nossa pauta internacional agora, rapidinho. Lá e cá. Começa com você, Tiago. Guerra secreta contra a Rússia. Como é que é isso? É assim, Toninho. Uma fonte, né, da inteligência francesa, né, relatou aí para o jornal Le Figaro que uma guerra secreta que existe na Ucrânia, ou seja, onde as forças especiais de elite do Reino Unido e dos Estados Unidos, né, atuam aí na Ucrânia, né, tanto no serviço aéreo especial quanto na Força Delta. Né? Isso aí foi denunciado, né? Nós sabemos que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos aí forneceram bilhões em armas para os ucranianos, né, para o batalhão Azov, e também, né, são eles aí que financiam esses mercenários, né, contra o povo de Donbass, contra a Rússia. Né? Então, torna-se aí, né, coloca às claras, né, a participação dos países imperialistas, né, nessa ação aí nazista que acontece na Ucrânia, Toninho. Ok. A gente vai falar mais da Rússia, mas eu queria destacar aqui, né, hoje os nossos companheiros na Venezuela, o povo venezuelano, comemorando aí os 20 anos da derrota do golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, né, com a qual os inimigos do povo venezuelano e os inimigos do povo brasileiro, do povo latino-americano, o imperialismo norte-americano, tentaram aí derrubar, né, o governo de Maduro. Inclusive levaram o Maduro à prisão, né, forçaram aí que o Maduro renunciasse. Por 48 horas o Maduro ficou afastado do governo, e foi a revolta popular, né, que saiu aí ocupando os prédios dos golpistas, da Rede Globo local, né, dos sindicatos pelegos que apoiaram o golpe, que ficaram do lado da direita, da igreja, né, dos militares que se bandearam para o lado do imperialismo. Foi todo mundo colocado para correr, né? Foi enfrentado com a mobilização do povo no Rio, porque é assim que se derrota o golpe, né? Não é com conversa fiada, não é com tapinha nas costas, né? Não é com aliados falsos, né? Como esses aliados que certos setores da esquerda costumam escolher, né? Como o Temer, como essa pilantragem toda aí dos partidos da direita, que na hora H se bandeiam, né, para o lado do golpe, para o lado do imperialismo, e traem os interesses do povo. Tiago, a sua última os negócios do filho do Biden na Ucrânia, porque tem uma denúncia, um pedido de investigação da parte de parlamentares lá nos Estados Unidos. O que você conta para a gente? Exatamente, né, Toninho? O filho do Biden aí, né, teria, enquanto o Biden era vice do Barack Obama, utilizou aí da influência, né, do pai aí, né, para alavancar negócios na Ucrânia, né? Então, não só na Ucrânia, né, na Ucrânia, na China, no Cazaquistão, né? Então, os parlamentares propuseram aí uma investigação, né, para apurar esses fatos aí. Interessante, né, é que o Biden, né, que seria
uma pessoa maravilhosa, né, que toda a esquerda apoiou, né? A gente dizia, né, que não era bem assim, né, que ele não era um mal menor, muito pelo contrário, né, ele era um senhor da guerra, né? E o Lula, né, o filho do Lula, que era acusado aí de obter uma série de vantagens, nunca se comprovou nada, e já o filho do Biden, aí existem documentos quentes aí que estão deixando preocupado aí os parlamentares nos Estados Unidos, Toninho. Ok, eu vou dar a minha última aqui do programa, mas um tema muito importante que a gente não poderia deixar de fora, que é um breve comentário sobre o resultado nas eleições na França, né? Que amanhã você pode aí, vai com certeza ter uma avaliação mais detalhada na análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, né? Com transmissão simultânea lá no 247, transmitido aqui também pela Causa Operária TV. Bom, o primeiro turno realizado ontem se encerrou aí com a vitória, a classificação para o segundo turno do candidato da direita, Emmanuel Macron, atual presidente, e da candidata da extrema-direita, a Marine Le Pen. Bom, o destaque na manipulação, queria destacar duas coisas. Primeiro, que esse resultado é o resultado dos sonhos da direita e do imperialismo no Brasil. O Macron recebeu o apoio de todo o imperialismo, né, norte-americano, como o candidato do imperialismo, né, o candidato dos setores que estão levando adiante aí, a guerra contra a Rússia, né, a guerra junto com os nazistas, como foi denunciado aí pelo o Thiago destacando a denúncia do próprio jornal francês, Le Figaro. E, bom, a manobra consistiu numa coisa importante, que era apresentar, né, já no primeiro turno, que quem tinha condições de derrotar a extrema-direita era o Macron. Né? Então, para você derrotar, para você poder fazer o Le Pen nunca, né, ou seja, o Bolsonaro nunca mais aqui, você tinha que apoiar um candidato da direita. Bom, e aí, nas pesquisas, se vocês lembrarem aqui, há poucos dias, a gente, antes das eleições, na sexta, ainda no sábado, se apresentava que o candidato da esquerda, né, o melhor colocado, o Mélenchon, ele aparecia, no melhor dos casos, com 16% dos votos. Né? E veja que no final ele termina aí com 21,9%, quase empatado com a Marine Le Pen. Quer dizer, é evidente a manipulação que foi feita para tentar, né, mostrar que quem disputava a eleição, quem era o candidato capaz de derrotar a extrema-direita, Le Pen, era o Macron. Né? Esse é o golpe, um golpe que nós vamos ver aqui nos próximos meses. Né? Vamos procurar convencer o país inteiro de que, para derrotar o Bolsonaro, nada do Lula, que o Lula ele não unifica, que o Lula isso, o Lula aquilo, que é preciso, que o mais importante é derrotar o Bolsonaro. Né? Bolsonaro nunca mais. E que, portanto, a gente teria que aguentar aqui um Macron, né? Seja lá se o Macron é Eduardo Leite, se o Macron é Simone Tebet, se o Macron seja que diabo for que a direita vai inventar aí como o Macron brasileiro, o candidato apoiado mais diretamente pelo imperialismo. Lógico, como disse o Thiago, se não der certo, se não colar, né? Também na França, se fosse preciso, a direita imperialista chegaria a um acordo com a própria Macron, né? Mas numa situação de muita crise, de divisão na burguesia francesa, isso nesse momento se mostrou impossível. Bom, muito importante o crescimento também da extrema-direita, a presença da Macron mostra isso, né? Um avanço da extrema-direita na França, nos países mais importantes do mundo. Né? E, por outro lado, essa manobra, o golpe, né, que a burguesia utiliza de jogar para fora. Bom, e a esquerda que acompanha, né, o Partido Socialista ficou lá para trás na votação, né, mostrando aí a falta de alternativa, a falta de ter uma política própria, né, porque os socialistas não apoiaram a luta dos coletes amarelos, não apoiaram a luta do povo, efetivamente a luta do povo trabalhadores franceses contra, né, a política neoliberal, a política de massacre do Macron. Bom, para encerrar o programa, eu queria já agradecer, já tem gente mandando pix aqui, já me passaram mensagem aqui que está chegando, o companheiro Marlon, por exemplo, já está assistindo o nosso programa, contribuiu, e aí você pode anotar, nós precisamos muito,
né? Os companheiros da luta metalúrgica precisam da sua contribuição. Então, não deixe aí, vai terminar agora o programa, mas você fica ligado aí com a gente, contribua, mande a sua contribuição, né? Para isso vai gerar boletins, vai gerar cartazes, né? Vai gerar aí toda a forma de apoio para os companheiros da luta metalúrgica lá em Volta Redonda. Forte abraço, amanhã a gente volta com mais um resumo do dia. Abraço, Thiago. Abraço, Toninho. Abraço, Gabriel.